Amém? Você pode se sentar. Eu quero compartilhar com você uma mensagem que, assim como eu disse na oração, Deus começou a ministrar no meu coração desde a semana passada. E eu creio que há algo de Deus para nós nessa noite. Eu me incluo nisso. Eu me incluo nessa mensagem e eu oro para que o Espírito Santo, ele também possa encontrar lugar ao meu coração. Amém? Se você trouxe um bloco de anotação, eu sempre incentivo a trazer um caderno, mas se você não tem, use o bloco de anotação do seu celular, mas não perca nada daquilo que o Senhor vai falar aqui. Esse momento é um momento, assim, muito importante. A palavra de Deus será lida. E eu sempre digo isso. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia não é um livro comum. Ele é vivo. A palavra de Deus, ela é viva. Então, que nessa hora, ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo já comece a trabalhar no seu coração. Amém? E o tema dessa mensagem é assim: cuidado com a campina verde. Parece confuso no início, mas você vai entender no decorrer da mensagem. Mas para gravar, olha para essa mulher e diz assim: cuidado com a campina verde. Eu quero que você acompanhe comigo. É uma leitura, ela não é tão extensa, mas eu preciso que você acompanhe. Se você estiver com a sua Bíblia, abra. E se você estiver com o seu aplicativo da Bíblia, também acompanhe, para que o seu pensamento, a sua mente não fique vagando. Diz assim, Gênesis 13, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. Preste muita atenção nessa história, a qual nós vamos meditar nessa noite. Diz assim: Abraão subiu do Egito para o Neguebe, com a sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado a sua tenda e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanho de ovelhas, gado e tendas. Ambos não podiam habitar juntos, porque possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então, Abrão disse a Ló: não haja contenda entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos parentes próximos. Não está a terra toda diante de você? Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Então, preste muita atenção. Ló ergueu os olhos e viu que toda a planície do Jordão, em direção a Zoar, era bem irrigada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Era assim antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu toda a planície do Jordão para si e partiu em direção leste. Assim, os dois se separaram. Abrão morou na terra de Canaã, mas Ló morou entre as cidades da planície, mudando o seu acampamento para próximo de Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e extremamente pecadores,
contra o Senhor. Amém? Aí, deixa eu só ver aqui se eu anotei. Não, até o versículo 13 mesmo. Eu não sei se você conhece essa história, mas essa história talvez já seja muito conhecida sua, e o Senhor tem falado muito ao meu coração, porque ela quer nos mostrar que uma decisão errada pode mudar o destino das nossas vidas. Quando nós olhamos para a história de Abrão e Ló, Abrão nessa época ele ainda não tinha tido o seu nome mudado por Deus, e quando você aprofunda, até anotei outras versões, que eu gosto de quando eu vou ministrar um texto das Escrituras, eu acabo sempre comparando algumas outras traduções, porque às vezes um versículo traz algo diferente. E uma das traduções que eu vi foi a Viva, né, que diz assim, lembrando no texto, que Ló, ele havia sido abençoado por conta de estar próximo a Abrão. Pois Abrão, ele tinha uma promessa de Deus. Então, como você viu no texto, houve um momento onde, né, houve um contexto de briga ali entre os servos dele, entre os escravos ali. Não era nem entre eles, só que, como Abrão bem disse, ia chegar uma hora que isso ia trazer confusão até entre eles. E ele diz assim, olha, somos parentes próximos, é melhor não ter confusão. E talvez você saiba que uma coisa que não é boa é ter briga com família. Né? Sempre acaba tendo enrosco. Então, né, Abrão já sabia disso. E ali ele faz uma proposta. Só que algo muito interessante é que, em momento algum, Ló, ele consultou a Deus a respeito do que ele deveria fazer. Talvez a gente, a princípio, quando lê a história, e depois você pode ler adiante, né, você talvez conheça a história de Sodoma e Gomorra, que foi destruída por causa do quê? Até a palavra diz ali, olha, os homens daquele lugar, eles eram perversos demais. Existem outras traduções que diz que o que eles pensavam, tudo que eles faziam, era abominável a Deus. Só que em momento algum, Ló, ele pensou que aquilo poderia atingi-lo. Quando Abrão, né, por que isso? Entenda algo. Abrão deu a escolha para ele. Olha, você pode, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Por quê? Porque Ló, ele sabia aonde estava o segredo da bênção dele. Você sabe onde estava a bênção de Abraão? Estava em Deus. Ele sabia que ele podia ir para qualquer lugar, porque não ia ser a terra. Você já teve essa impressão? De que às vezes a gente acha, olha, né, e essa mensagem, eu quero abordar isso com você. Nós, muitas vezes, temos a tendência de olhar as circunstâncias com os olhos naturais. Nós temos a tendência de nos encantar pelo belo. Se é algo ruim, quando a gente vê algo, né, que deixa a gente meio triste, que você olha uma proposta que você não vai ganhar tanto, se é uma situação onde você não vai receber muito benefício, geralmente a gente fica confusa. E aquelas que já sabem o caminho, fazem o quê? Nessa hora, buscam a Deus. Só que, geralmente, quando a proposta ela é boa, quando a proposta mostra algo, olha, né? A gente foca apenas naquilo que é bom e se esquece das outras coisas. Isso é muito perigoso. De repente, existem aquelas pessoas, porque todos nós temos uma forma de lidar com situações. Existem pessoas, cada um tem um temperamento, existem pessoas que elas querem, assim, um relatório de tudo, elas analisam os prós, elas analisam contra, elas ficam pensando, planejando tudo. Já existem outros que só olham o lado bom, não pensa nem, né? Você quer ver uma pessoa com um perfil desse, se vai abrir um negócio.
Ixi, não consulta nem o mercado, né? Como que está uma situação? Não, tudo é bom. Tudo é bom, é aquela pessoa empolgada, aquela pessoa que não estuda os riscos que ela está correndo. E isso, né, para esse perfil, para algumas coisas isso é bom, mas para outros ele é muito prejudicial. E quando nós partimos do princípio de que todas as nossas decisões, elas podem gerar uma consequência, por mais simples que ela seja, a decisão que você tomar, ela pode mudar. Nós não podemos basear as nossas decisões somente olhando um quadro, muitas vezes, natural. Por encantarmos direto mais com o belo, por olharmos somente as coisas boas, o que a gente faz? Quantas pessoas não se arrebentaram na vida porque olharam uma situação só por um lado, resolveram a princípio algum problema e depois acabaram entrando em outro problema. Você já passou por isso? Seja honesta. Você olhou uma situação, você falou assim, não tem como dar errado, vai dar tudo certo. E você foi, né? Chegou lá, você falou assim, meu Deus, deu tudo errado, né? Parecia, sabe aquela famosa, hoje a gente é mais esperto com algumas coisas, antigamente, né, vinha aquelas, não sei se você é da época, hoje eu não vejo mais isso, mas tinha aquele pessoal que ficava nos aeroportos, eles pedindo, falando, sabe, você quer ganhar isso? Você quer ganhar uma mala? Você quer ganhar, antigamente era muito a revista, né, a assinatura de revista, aí a pessoa achava que ela estava ganhando. Mas olha, para ganhar, você só precisa dar o número do seu cartão de crédito. Ai, mas você não vai cobrar. Não, é só aqui para a gente ver. Aí você saía de lá com as revistas. Quem já passou por isso? Olha lá, tem umas antigas que passaram. Só que depois de um tempo, o que acontecia? Aquilo começava a ser debitado no seu cartão de crédito. Por quê? Não tinha nada de graça. Alguém estava pagando essa conta. E, nesse caso, era a pessoa mesmo. Então, hoje, a gente já cuida mais. Quando fala, né? Eu me lembro, quando eu era adolescente, tinha aqueles cursos de inglês. Lembra os cursos de inglês que ligavam na sua casa? Falavam assim, você ganhou um curso de inglês. Daí você, né? Agora vou falar inglês. Não, agora... Aí você chegava lá, o que acontecia? Você tinha que comprar o material, que era mais caro que o curso todo. Né? Então, sempre havia algo. E essas coisas, a princípio, né, existia naquela época, não tinha internet, a gente não pesquisava as coisas. Né, a gente acha, olha, eu que me julgo espertinha, não caí num golpe esses dias? Caí num golpe. Mas hoje em dia os golpes estão cada vez melhores, né? Era de um produto de farmacêutico de beleza, não vou falar o nome, né? Mas passava os vídeos falando, olha, você paga somente o frete e recebe as amostras grátis. Como a gente sabe que tem indústria farmacêutica que manda realmente as amostras grátis, a trouxa foi, né? E, gente, sério mesmo, o site era igual, eu entrei no site antes, a pessoa falava, né, assim, parecia que ela estava falando aquilo, tudo igual. Paguei o frete, né? O frete barato, mas foi. E nada, no começo foi o e-mail lá, que o rastreio ia ser feito, né? Já mandou. Daqui a pouco, falei, gente, alguma coisa estranha. Aí a tonta, em vez de ter entrado antes, entrou depois. Aí passou uns 2 dias, falei, deixa eu ver no Instagram da marca. Aí estava lá no Instagram da marca, cuidado com os golpes. Falei, caí no golpe, né? Ainda bem que não foi um valor alto, mas por quê? Porque realmente estava muito parecido, não era nada uma promoção assim, sabe aquelas coisas que, bilhete premiado, que a pessoa sabe que tem alguma coisa de errado? Não, era algo comum, mas é lógico, alguém queria ganhar somente o dinheiro do Sedex, do correio, e ali, imagina quanto, só nos comentários, na hora que eu olhei o tanto de comentário que tinha falando, falei, me consola que não fui só eu. Mais gente olhou para Campina Verde e se lascou igual eu. Então, quando nós olhamos situações assim, a gente acaba ignorando,
né? Ignorando os riscos. Mas existem situações que são mais complicadas do que apenas você perder um produto. Existem situações que a gente, nas nossas vidas, se nós não buscarmos a Deus, Ló, ele, por um momento, ele se encantou. E sabe uma coisa que eu acho, todas as vezes que eu leio esse texto, algo que eu falo assim, olha só, se você tiver com a sua Bíblia aberta, leia esse versículo, e todas as vezes que você for tomar uma decisão, se lembre dele. No versículo 10, diz assim, então, Ló ergueu os olhos e viu que toda a planície do Jordão, em direção a Zoar, era bem irrigada, como o jardim do Senhor. Era como, mas não era o jardim. Existem coisas que podem parecer boas, mas não são boas. Existem coisas que podem parecer de Deus, mas não são de Deus. E nessa hora, nós temos que tomar muito cuidado. Porque o que eu creio, eu não sei, né, eu não conheço. Nós estamos aqui, até passaram para mim aqui o número, nós estamos aqui só pela primeira vez, 54 mulheres. Você é muito bem-vinda. E Deus vai falar com você. Mas nós estamos num universo aqui que eu não conheço você. Eu não sei o que você vem enfrentando. Mas eu sei que, de alguma forma, Deus quer falar ao seu coração. Eu não sei se existe alguém que está para tomar uma decisão. E Deus falou assim, moça, você não tem ouvido ninguém. Mocinha, eu estou tentando falar com você e você não está me ouvindo. Vou te levar lá, quem sabe você ouve. Quem sabe eu consiga, né, falar ao seu coração. De repente você está com alguma proposta, ou alguma coisa que parece como do Senhor. Que parece o jardim do Senhor. Sabe aquela coisa assim que não tem como negar? Eu acredito que existem momentos, o inimigo das nossas almas, ele vai trabalhar incansavelmente para nos tirar da presença de Deus. Ele não está preocupado com se você vai ir, se aceitar a proposta, fazer aquilo, não, ele só quer te tirar do plano perfeito de Deus. E Ló é um caso desse. No decorrer da história, você vai notar que não apenas Ló, mas toda a sua família padeceu, porque ele, a princípio, tomou uma decisão baseado no que parecia bom. Sua esposa se tornou uma estátua de sal, porque ele foi para o meio de uma cidade onde a palavra deixa claro, ainda que parecesse o jardim do Senhor, diz o quê? Que os habitantes de Sodoma eram perversos e extremamente pecadores contra o Senhor. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que parece de Deus e pode nos tirar da presença de Deus. De repente, é aquela faculdade que você sempre sonhou, ou aquele trabalho que parece assim, que é vindo do céu, parece que é Deus que mandou, mas infelizmente você não buscou o Senhor. Infelizmente, você não colocou diante dele. Por quê? Porque tudo que é belo, a gente tem mais facilidade de aceitar. Você que vem aqui, já deve ter me ouvido falar isso centenas de vezes. Eu sempre uso isso como exemplo. Se o diabo aparecesse para você com um chifre, com um tridente na mão, do jeito que ele é, o que você iria fazer? Correr. Reconhecê-lo e correr. Mas quando ele parece, e a Bíblia diz isso, que ele pode se disfarçar como um anjo de luz, a gente nem consulta a Deus. Ló, ele errou por ele não buscar a Deus. Ele foi movido apenas por aquilo que os seus olhos viam. Existem pessoas, eu não me lembro agora quem é o autor dessa frase,
mas diz assim, que decisões, você não pode tomar decisões momentâneas, que vão gerar consequências permanentes. Existem pessoas que tomam decisões precipitadamente. Movida por quê? Às vezes não é movido por algo bom, não. Por causa da sua alma, que vive agitada. Quantas pessoas, por causa de um relacionamento que está desgastado, de um casamento que você já tentou de tudo, você já fez, aí na hora você olha e fala assim, olha, mas isso aqui, o mundo lá fora, a minha amiga que separou, a fulana está com um casamento, olha lá, né, está muito melhor do que antes. Eu sempre falo também sobre isso, cuidado com as redes sociais, cuidado com aquilo que você segue, pessoas as quais só mostram a vida editada, não mostram, sabe aquela frase boba, mas diz assim, você olha as pingas que toma, mas não olha os tombos que leva? É desse jeito. No Instagram, nas redes sociais, todo mundo só vai mostrar a sua melhor versão. Nem só, né? Lógico, a gente não vai ficar mostrando os perrengues, né? Imagina você gravando um Reels dentro de casa na hora que está o negócio pegando fogo. Ninguém vai fazer isso. Mas o problema está quando a gente só olha as coisas boas. E nós começamos a nos comparar. Eu vejo muito isso, de pessoas hoje que, infelizmente, estão jogando muito a sua vida, casamentos para o ar, e depois vão para a rede social dizendo, foi a melhor decisão que eu tomei. Eu acompanho casais, nós aqui acompanhamos casais tem muitos anos, mais de 20 anos. Talvez você que esteja aqui, talvez já passou por um divórcio. E você sabe, não é fácil. Há quem diga que é como um luto que se vive sem enterrar o morto. É difícil, é difícil. E a internet mostra que é a coisa mais linda, porque daí você já olha, né, a linda com outro lindo, vivendo, né, a paixão do momento, e você fala, eu vou ficar aqui com esse traste sofrendo? Eu vou largar logo. E você toma uma decisão baseada num sentimento momentâneo, uma decisão permanente. E, infelizmente, quantas mulheres estão hoje se perdendo, porque não estão buscando a Deus. Se existe algo, a gente costuma dizer, né, que o inimigo, ele faz tudo para nos tirar do propósito, sim, mas tem muita coisa que são as nossas decisões. É não buscar a Deus. Às vezes a gente olha situações e fala assim, meu Deus, essa criatura já errou uma vez, e ela vai errar de novo. De novo. Por quê? Porque tem olhado a Campina Verde. Tem olhado e falado assim, olha, isso aqui, imagina essa planície, o que são homens perversos que não temem a Deus perto de uma planície verde? Perto de uma Campina Verde, o que pode acontecer de errado? Pode acontecer tudo errado. Ló perdeu sua esposa. Se você acompanhar a história, quando Deus vem e destrói a mentalidade de Ló, ela estava tão corrompida, que quando Deus manda os anjos lá para alertar, para falar com Ló, Ló estava com a mente tão corrompida, que ele oferece, os homens da cidade queriam manter relações com aqueles anjos, e sabe o que ele oferece para trazer paz na situação? As suas filhas. Pode a princípio falar, nossa, mas ele está livrando os anjos. Olha a mentalidade. A pessoa começa a achar, né, que está ainda fazendo o que é certo. Aí depois, as suas filhas acreditaram que tinha acabado todo mundo, que não tinha mais ninguém, que só sobrou eles na terra. Elas embebedam o pai e mantêm relação para continuarem as gerações. Por quê? Porque um dia
Ló tomou uma decisão errada. Eu falava da faculdade, né, e você fala, meu Deus, estou dando só um exemplo, não estou aqui, ouça isso, não estou dizendo aqui que isso seja errado, de maneira nenhuma, mas tudo, quando a pessoa fala para mim assim, é o meu sonho, eu sempre tive o sonho de fazer uma faculdade, aí quando, né, pede conselho, a gente tem que analisar tudo. Tem gente que pede conselho, tem gente que já vem querendo apenas que você valide o que quer que ela faça. Aí você olha e fala assim, mas você tem criança pequena, você trabalha o dia todo, com quem que essas crianças vão ficar? Aí, não, tem quem fique, isso e aquilo, e a pessoa às vezes, precipitadamente, quer realizar algo que ela deveria ter realizado lá atrás, ou atrasar um pouco, esperar essas crianças crescerem, estarem maiorzinhas, entender que a criança precisa da mãe. Às vezes um sonho, que você, mas é o meu sonho. Existem sonhos que você precisa sacrificar pelos seus filhos. Mas filho cresce. Mas vai embora. Sim, eles vão. É triste, mas vão mesmo. Só que existe um momento onde eles precisam de uma mãe. Existe um momento onde eles precisam de você. E a gente tem que pesar isso diante de Deus, se você quer ser uma mulher sábia. Às vezes, você vai deixar 5 anos seus filhos na casa de alguém que você, nem conhece direito. Ou vai pagar para alguém e vai ali, talvez, trazer um prejuízo muito maior. Eu estou usando um exemplo, mas talvez existam outros que você esteja passando. Casamentos precipitados. Quantas mulheres? Eu falo que tem umas que parece que assim, elas têm o dedo podre. Vocês conhecem o tal do dedo podre, né? Elas têm. Você fala assim, meu Deus, mas como que essa criatura consegue acertar? Né? Se tivesse um manual de como fazer errado, ela não acertaria tanto, porque ela consegue. Ela escolhe. Mas por quê? Porque geralmente ela olha para a Campina Verde. Uma vez eu ouvi isso de uma pessoa. Ela passou um contexto muito difícil e realmente, no caso dela, o divórcio era a melhor situação. Porque, assim, é aquilo que a Bíblia fala. Não posso abrir o que foi, mas precisava. Sabe qual foi? Quando eu falei para ela, eu falei, olha, diante da palavra de Deus, você está livre para você realmente ter. Não foi adultério, não foi nada, foi coisa muito pior. Sabe a primeira coisa que ela falou para mim? Agora, deixa ele. Eu vou arranjar um muito mais bonito que ele. Na hora eu falei, pronto. Já se lascou de novo. Não bastava ter se lascado uma vez, e infelizmente, não casou de novo, mas está igual corrimão de quartel, sabe assim, né? Que é pior ainda. Por quê? Porque não busca o Senhor. Existem pessoas que têm medo de ouvir Deus. E eu vou te dizer uma coisa. Se você está tomando uma decisão, preste a tomar uma decisão, e o teu medo é buscar conselho, o teu medo é buscar realmente alguém que vá, de alguma forma, te fazer pensar contrário, cuidado. Eu vejo muito isso. Tem gente, você sabia, por exemplo, casamento. Casamento é a segunda decisão mais importante da vida de uma pessoa. A primeira é receber Jesus. A segunda é se casar. E a pessoa, ela não pensa. Ela não pensa para casar. Ela vai pensar depois. Aí, às vezes, você olha e fala assim, mas não pediu conselho para ninguém. Não analisou nada. Mas, aí fala assim, né? Acha que é porque a mãe falou mal, o pai praguejou. É minha mãe. Minha mãe não vai com a cara dele, por isso está dando errado. Sabe? Fala praga de mãe. Diz que praga de mãe é pior que praga de cigano. Mas, não é. São as decisões. Mãe vê, às vezes, o que você não está vendo.
Mãe está olhando, e é verdade, eu sou mãe, eu sei disso. A sua mãe também, a minha mãe fazia isso, minha mãe podia, olha, falo assim, como que é mãe, né? Se ela falasse assim, olha, fulana, sua amiga, cuidado. Olha, parecia que a bicha tinha uma bola de cristal, porque podia contar que aconteceu alguma coisa. Mas não é por mal, porque a gente já viveu, a gente olha as circunstâncias, e eu sempre digo, por que a gente precisa, às vezes, buscar conselhos em decisões das nossas vidas, não apenas daquelas pessoas que, de alguma forma, se beneficiarão? É a mesma coisa você vai fazer, vamos supor, você vai entrar num negócio. Aí tem alguém que quer ser seu sócio. Aí você vai conversar com aquela pessoa que você vai montar o negócio, também está na mesma coisa que você, querendo empreender, querendo isso. Aí você vai conversar com ela. Aí o que vai acontecer? É lógico que ela só vai passar o lado bom. É lógico, é normal e não é por mal. Entenda isso. Porque aquela pessoa também quer te incentivar a fazer aquilo. Mas, na verdade, você deveria buscar conselho com pessoas que, de repente, não têm nenhum tipo de benefício naquilo ali. Aí a pessoa, né, ao invés de olhar, buscar, falar assim, não, eu vou conversar com alguém, não. Ela vai lá na amiga. Ai, o meu marido, sabe aquela amiga do trabalho que ouve todos os dias? Você contar somente a sua versão do seu marido para ela, nem ela aguenta mais. Ela fala, meu Deus, ela tem que largar, porque eu não aguento. Eu não aguento mais ela. Se ele não aguenta, eu também não estou aguentando. Então, né? Aí você vai nela, que só ouve a sua versão. E a coitada não faz por mal, não. Ela vai lá e fala, não, amiga, você tem razão. Vai lá e separa. Sabe por que ela não procura outras pessoas? Porque vai que alguém diz assim, você já orou por isso? Você já buscou a Deus por isso? E vai que tem que buscar. Não é muito mais fácil? Porque a gente tem medo de depois alguém olhar para nós e falar assim, eu te avisei. Eu te avisei. E às vezes as pessoas nem estão preocupadas com isso. É mais o nosso orgulho, é o nosso ego. A gente quer fazer e falar assim, bom, se der errado, pelo menos não vou ouvir ninguém falando que deu errado na minha orelha. E vai lá e se precipita. Olhamos apenas a campina verde. Olhamos o que a princípio parece belo e tomamos a decisão baseada em emoções. Existe uma frase que diz assim, decisões baseadas em emoções não são decisões, são instintos. Você é um animal, mas racional. O ser humano é um animal racional. Tem hora que precisa, sabe, colocar o joelho no chão e falar, Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? O que essa decisão pode causar? Não seja uma mulher que a trilha sonora da vida é do Zeca Pagodinho. Vocês conhecem aquela música do Zeca Pagodinho? Vida leva eu, deixa a vida me levar. Né? E assim vai indo, cada vez se destruindo mais. Por quê? Porque não busca a Deus. Ló, ele infelizmente, ele perdeu o mais importante. Ele se esqueceu que tudo que ele tinha conseguido era porque ele estava debaixo de um homem. O seu tio era um homem que buscava a Deus. Ele achou o quê? Se Deus vai, e tem gente que age assim. Sabe aquela coisa, toma decisão, faz o que quer, e depois desespera para buscar a Deus? Depois eu oro. Existe um estudo, isso não é cristão não, que nós gastamos muito menos tempo pensando antes de tomar a decisão, do que depois para consertar esse problema. Se você aquietar as suas emoções e buscar a Deus, de repente você ouça coisas que você realmente não quer.
talvez Ló, se tivesse buscado o conselho de Deus, ele iria ter que ali pensar muito bem. Olha, o outro lado não tem tanto, não é como o jardim do Senhor. Você consegue imaginar que devia ser algo muito bonito? Porque o jardim do Senhor era lindo. Ao ponto dele olhar e falar, não tem como isso não ter Deus. Não tem como isso não ser de Deus. Mas, infelizmente, ele ignorou o que era mais importante. Essa noite, eu creio que o desejo de Deus para mim e para você é não olharmos apenas a Campina Verde. Por melhor que seja a proposta, por melhor que pareça assim, não tem como dar errado. Numa campina dessa, o que eu plantar, não tem como. Ali os gados vão ainda mais. Se ali parece o jardim do Senhor, vai dar tudo certo. Não faça nada sem a direção do Senhor. Busque a Deus. Busque a Deus pelas mais simples decisões. Uma decisão sua hoje pode mudar o destino da sua família. Uma decisão sua hoje pode mudar a história da sua vida. Eu gosto de pensar sobre isso. Pense em situações na sua vida onde, se você tivesse dito sim, você nem estaria vivendo o que você está vivendo hoje. Se você tivesse dito não, você também não estaria. Você teria tomado rumos totalmente contrários. Isso tanto para o bem como para o mal. E o que eu quero que você reflita é que as decisões, elas precisam ser baseadas naquilo que o Senhor tem para nós. Que o nosso coração seja tão seguro como o coração de Abrão naquela época. Ele sabia que para onde ele fosse, se Deus fosse com ele, tudo seria diferente. Tudo seria diferente. A bênção não estava na campina, a bênção não estava na terra, a bênção está no Senhor. Você pode, de repente, achar que a proposta que você aceitar pode mudar a sua vida. Você acha que, de repente, o relacionamento, não sei a situação que você está enfrentando. Você pode achar que, nossa, isso vai mudar a minha história. Tem gente que arrisca tudo. Às vezes para ir embora, né? Viver um sonho. Quando você era adolescente, novinha, talvez isso valia a pena, né? Arriscar. Mas arriscar com o filho, com o marido, com todo mundo, eu já vi muita história dessa dar errado. Porque o problema não está no lugar. O problema é com quem você está. E a nossa decisão tem que ser: Jesus, eu quero que o Senhor vá à minha frente. Eu sei que por mais difícil, por mais complicado que seja, se o Senhor estiver ali, a bênção do Senhor vai estar comigo. Isso pode mudar a sua vida. Isso pode mudar a sua história. Não pense que as coisas não existam consequências. Todas as nossas atitudes sejam pensadas, até mesmo as impensadas e as pensadas, em coisas que a gente pensa e ainda assim corre o risco de dar errado. Só que existe uma segurança. Quando a gente decide por algo que é de Deus, ainda que não saia como o planejado, ainda que você passe luta, ainda que você fale assim, olha, mas estou nesse deserto aqui, mas você sabe que naquele deserto Deus está com você. Você pode não receber a promoção, não estar com aquilo que você imaginou, mas você não perdeu a presença de Deus na sua vida. Que nessa noite você possa dizer para o Espírito Santo, talvez assim como eu disse enquanto eu orava, você não está aqui com nenhuma situação, mas ela pode acontecer amanhã. Amanhã, daqui um mês, daqui um ano. E se você só se lembrar do tema dessa mensagem e de Ló,
já vai ser o suficiente. Se você deixar o Espírito Santo falar assim, cuidado com a campina verde. Cuidado com aquilo que parece o que vai mudar a sua história. Mudar a sua família. Mudar o seu destino. Se você não buscar a Deus, se você não colocar a sua vida diante de Deus, você pode, infelizmente, terminar assim como Ló. Aprovar totalmente da falta ali da bênção de Deus. Então que nessa noite você possa dizer, Deus, me leva, assim como nós cantamos, me leva a olhar adiante. Se de repente existem coisas que estão me seduzindo, o meu coração está realmente se perdendo, eu estou, olhando só as coisas boas, não estou fazendo, ali, colocando, ponderando que pode dar de errado, ou de repente, existem situações, que elas podem não dar errado, sabia? Existem situações, que você pode até tomar a decisão, e colher muitas bênçãos, mas essa bênção, não é a bênção de Deus. Eu gosto de uma frase, que diz assim, nem tudo que deu certo, veio de Deus, e nem tudo que deu errado, foi o diabo que fez. Existem coisas que podem dar muito certo, mas você pode seguir uma vida inteira, sem a presença de Deus, e lá no final de tudo, você olhar e falar assim, de que me adiantou? De que me adiantou essa situação aqui, temporariamente cômoda, temporariamente parecendo bênção, mas que infelizmente me levou para distante de Deus. Eu creio que o Espírito Santo já está falando ao seu coração. Eu creio sinceramente de que existe alguém aqui, ou mais que uma pessoa, que Deus está falando com você. E se a Bíblia diz o quê? Quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não endureça. Tem muita gente que quer pagar para ver. E vê. Perde a vontade perfeita, agradável do Senhor, por causa das suas vontades. Que nessa noite, eu e você, possamos dizer, Deus, isso pode parecer a melhor coisa, isso pode parecer que eu vou ser feliz, isso pode parecer pode até, como eu disse, não dar errado, mas se o Senhor não estiver nisso, eu não quero. Decida hoje, seja coisas boas, seja coisas ruins, você dizer, Deus, eu quero estar com o Senhor. Não importa, é melhor você passar um deserto nessa vida, viver num deserto, mas você ter o Senhor com você. Você saber que mesmo nesse deserto, Deus está andando com você, do que você passar uma vida como tantas pessoas, provando de tudo desse mundo, do melhor, mas chegar no final e você descobrir que Deus não estava indo à sua frente. Queria pedir para que você ficasse em pé por um instante, nós vamos orar e pedir para o Espírito Santo falar aos nossos corações, e eu quero que você feche seus olhos por um instante, e você diga, fala, Jesus, eu não sei se o Senhor quer falar algo comigo, ou talvez você diga assim, não, essa palavra é para mim, essa palavra, Deus está querendo falar comigo, e você não saiba nem como fazer, mas que nessa hora você diga assim, Jesus, eu quero estar contigo, eu quero, ainda que seja doloroso, ainda que a princípio eu olhe e falo, eu vou perder uma oportunidade dessa,
Eu vou perder o que parece o amor da minha vida. Eu vou perder a promoção que parece que vai mudar a minha vida. Mas se o Senhor não tem isso para você, de nada adianta. Feche seus olhos. Comece a pedir para o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, traz a tua presença no meu coração. Me mostra. De repente você está aqui e você ainda não tomou a decisão mais importante, que é viver uma vida com Jesus. Jesus, ele não quer estar apenas em momentos da sua vida. Ele quer se fazer presente todos os dias. Não é só em situações difíceis, não é só em decisões grandes. Ele quer desde as pequenininhas, que você o coloque como o Senhor e Salvador da sua vida. Tudo nessa vida vai passar. Tudo. Os títulos, as riquezas, tudo vai passar. Mas aquilo que hoje aqui você decidir de viver uma vida realmente com Jesus, sendo o centro de tudo. Ele pode mudar a sua história. Ele não quer mudar apenas uma situação. Jesus não quer apenas salvar o seu casamento, Ele quer salvar você. Ele não quer apenas curar a sua enfermidade, Ele quer ter você eternamente com Ele. Não adianta nada conquistarmos tantas coisas e terminarmos as nossas vidas, quando chegar no último dia, onde todas vamos passar por isso. Você fechar os seus olhos e abri-los separada de Deus. Feche seus olhos por um instante. Comece a pedir para o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, fala comigo. De repente o que você precisa aqui hoje é falar, Jesus, entra na minha vida. Entra de uma forma onde o Senhor, ainda que venha trazer até, eu sempre digo que existem coisas que para consertar precisam desconsertar primeiro. Não tem como, uma boa faxina tem que erguer tudo. Tem que tirar os tapetes, tem que colocar a cadeira em cima da mesa. E é isso que Jesus quer fazer. Ele quer colocar todas as coisas em ordem. De repente você está aí e está falando, mas eu já fiz isso. Mas as tuas atitudes deixaram Jesus ir até um certo ponto. Você quer Jesus. Você quer Jesus como seu Salvador. Alguém que, no final de tudo, você possa ir apenas morar no céu. Mas nessa noite, talvez a sua maior decisão seja reconhecê-lo como seu Senhor. Dizer, Jesus, eu quero fazer tudo para agradar o seu coração. Eu quero que a minha vida esteja alinhada com os teus padrões, com os teus valores. Eu não quero viver momentos contigo, eu quero viver toda a minha vida contigo. Ai, Espírito Santo, vem neste lugar. Eu, ó Deus, não sei. Eu não sei, ó Deus, o que essa mulher vem enfrentando, eu não sei o que essa mulher está passando. Talvez até alguém que está assistindo essa mensagem agora esteja para tomar decisões e não está levando em conta aquilo que o Senhor pensa. Deus vê lá na frente. Deus vê lá na frente.
Vem, Espírito Santo, vem. Vem e nos leva, Jesus, nos leva a ver com os olhos espirituais aquilo que o Senhor vê. Abre olhos espirituais nessa noite, abre ouvidos espirituais nessa noite. Vem, ó Deus, vem. Vem e realinha destinos eternos aqui. Existem pessoas que precisam realmente realinhar, voltar para o Senhor, começar de novo, começar e dizer: Jesus, eu não quero mais. Eu não quero mais ser guiada pelas minhas emoções, eu não quero mais viver dessa forma, muito pelo contrário, eu quero estar no centro da tua vontade, no centro da